Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então a respeito dos primeiros comandos para a gente começar a entender e utilizar o MongoDB. Os dois primeiros comandos que são interessantes da gente pensar e visualizar são os comandos de execução do servidor e do cliente. O servidor é onde vai estar justamente o banco de dados em si, onde os dados vão ser armazenados, os dados inseridos vão ser buscados para visualização. Então, o servidor é justamente onde a gente vai armazenar as informações. O cliente, quando a gente fala em cliente, a gente está falando da aplicação, da máquina que vai consumir aqueles dados que estão armazenados no servidor. O que seria isso? Pode-se dizer que quando eu precisar inserir uma informação, é através do cliente que eu vou solicitar a inserção dessas informações. Quando eu precisar, por exemplo, resgatar uma informação, é o cliente que vai solicitar esse resgate, passando os dados necessários para saber, por exemplo, quais dados vão ser resgatados, etc. Então, para a gente iniciar o servidor, o comando que nós vamos utilizar é o comando mongod. Tá? Esse comando é para iniciar o servidor. E o comando para iniciar o cliente, que futuramente nós vamos utilizar uma aplicação em JavaScript para fazer essa ligação, esse acesso ao servidor, é o comando mongo, tá? No terminal. Então, iniciar o cliente. O que pode acontecer de erro e que talvez lá na instalação a gente já falou sobre esse, que é um dos principais erros que acontece? Eu tentar iniciar o cliente antes de iniciar o servidor. Tá? E aí eu não tenho como me conectar. Né? Então, por exemplo, se eu acessar o terminal aqui e colocar como primeira instrução mongo, o que vai acontecer? O mongo, que é o cliente, aquele que vai consumir os dados do servidor, ele vai tentar se conectar. Se você visualizar aqui, eu tenho uma string de conexão, né? Essa string ela é bem semelhante a qualquer outro banco de dados que você vai utilizar. Normalmente, se você, por exemplo, já utilizou uma SQL para se conectar por meio de uma aplicação, você utilizou uma string bem semelhante a essa, né? MySQL, // o endereço ali onde está o servidor. No nosso caso aqui, ele está buscando o servidor na própria máquina. E a porta padrão, no caso 27017, que é a porta padrão do MongoDB. E aí eu tive um erro. Por quê? Porque o meu servidor ainda não está em execução. Não está rodando ainda. Então tentou se conectar, mas não encontrou o servidor ali para executar. Uma coisa bastante interessante que eu posso visualizar é, se eu precisar de ajuda, por exemplo, eu vou limpar o terminal aqui. Se eu precisar de alguma ajuda, saber quais são os comandos que são colocados em conjunto com o Mongo, o que eu posso colocar de informação a mais, eu tenho a opção, e basicamente todas as instruções dentro aqui do terminal eu tenho essa possibilidade, é de colocar, por exemplo, mongo --help. O que significa isso? Eu estou perguntando para o terminal, no caso, para a instalação do Mongo, o que eu posso adicionar como parâmetro a mais ali do Mongo. Então, se eu visualizar, ele me dá várias possibilidades do que eu posso adicionar. Então, por exemplo, eu posso adicionar o endereço específico. Se o servidor, por exemplo, não está rodando na máquina local, eu posso adicionar um endereço específico com uma porta específica, caso não seja a porta padrão. Tá? Então, por exemplo, o servidor está executando em uma outra máquina na rede. Eu posso adicionar o endereço dessa máquina e a porta que o servidor está executando e aguardando conexões. Tá? Eu tenho várias possibilidades aqui de adicionar várias instruções que podem ser acrescentadas, e algumas delas nós vamos ver aí à medida que nós vamos avançando no conteúdo. Beleza? Então, vou limpar aqui novamente a tela. E aí eu vou colocar a primeira instrução, que é a instrução necessária ali para que eu consiga executar normalmente. mongod. Essa instrução executa o servidor. E aí, se você visualizar, ó, à medida que eu adicionei essa instrução, eu já tenho todo um log aqui mostrando todas as informações a respeito dessa conexão.
mas basicamente eu não tive nenhum erro. Você visualizar aqui, ó, nessa parte do log, ele está escutando, no caso no endereço 127.0.1, que é o endereço padrão, né, do meu servidor. Se eu não colocar nenhum outro endereço, ele vai executar nesse endereço padrão. E também a porta padrão, que é a 27017. Tá? Então, está executando o meu servidor. Agora eu posso executar o meu cliente. Se você visualizar também, eu vou finalizar aqui um pouco o servidor para a gente visualizar algumas outras instruções. Se eu colocar aqui, por exemplo, mongod --help e visualizar, eu tenho várias outras informações que eu posso adicionar também, que são bastante interessantes, né? Por exemplo, eu posso adicionar a porta, por exemplo, ó. Eu posso especificar o número que seja diferente da porta padrão. Outra coisa que é interessante aqui, por exemplo, ó, eu posso adicionar, deixa eu vir mais para o final aqui, eu tenho a possibilidade de adicionar um dbpath. Se você ver por padrão, que a gente colocou lá, o dbpath padrão é o data/db, certo? É onde nós adicionamos ali o caminho padrão. Nós precisamos criar, por exemplo, lá no C2 pontos, essa pasta, é onde a base de dados vai ser armazenada ali, os documentos vão ser armazenados. Mas eu posso definir um outro caminho, por exemplo, se eu não quiser adicionar esse caminho padrão. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, falar mongod -db path e falar que essa instrução ela vai ser armazenada no C2 pontos /mongodb /bd1, por exemplo. Seria a base de dados 1. Então ele vai tentar se conectar justamente nesse caminho. E aí o que vai acontecer? No meu caso aqui aconteceu um erro, né? Se você visualizar. Porque ele vai falar, ó, que não encontrou essa pasta criada. Porque eu não criei a pasta MongoDB ali no C2 pontos. Então ele não vai conseguir, no caso, acessar. Se eu tivesse criado a pasta MongoDB, dentro da pasta MongoDB, criado a pasta BD1, e aí ele funcionaria normalmente. Tá? Então eu posso definir outros caminhos que não sejam o padrão. Então se eu tenho, por exemplo, 3 bases de dados, eu posso criar essas 3 bases de dados em pastas diferentes ali para que ele possa armazenar todas essas informações. Vamos supor, tenho mais de um projeto, eu vou criar uma pasta, um dbpath específico para cada projeto. É uma possibilidade, tá? Vou voltar aqui então e vou executar o mongod. E aí ele vai funcionar e vai conectar para mim. Agora eu preciso conectar o cliente com esse servidor que eu acabei de rodar. Então, para eu executar, a gente tem a instrução mongo, né? Se nós utilizarmos o -help, a gente vai ver várias instruções que a gente pode adicionar, né? Por exemplo, se o servidor não estiver localmente ali nos padrões, eu preciso setar qual é o endereço que ele está, qual é a porta que ele está. A gente já viu isso no -help, mas nesse caso aqui ele está funcionando normalmente. Se você visualizar, então ele já fez a conexão. Ó, não tive nenhum erro, né? São todos os comandos de log aqui de informações em relação à conexão. Vou limpar a tela aqui para a gente visualizar melhor. E aí, outros comandos que são interessantes aqui inicialmente para eu entender, eu consigo visualizar, por exemplo, quais são as bases de dados que estão criadas, quais são os databases que estão criados ali dentro desse servidor do Mongo que está lá na pasta data/db no meu C2 pontos. No meu caso aqui, ó, eu tenho 3 bases de dados que são bases de dados padrões e uma que eu havia criado para fazer alguns testes chamado primeiro DB. Para eu acessar uma base de dados que já está criada ou criar uma nova, normalmente, por exemplo, no relacional, eu precisava ir lá, create database, precisava criar toda a questão utilizando SQL. No meu caso aqui, o Mongo ele facilita isso bastante para a gente
E eu poderia só utilizar, por exemplo, ó, use aula MongoDB. Quando eu dou Enter, ele vai acessar essa base de dados que a princípio ainda não está criada. Ele vai acessar essa base de dados que eu não havia criado ainda, mas ele age de forma que ele prepara para a criação dessa base de dados. Se eu utilizar aqui o show DBS, você vai ver que ele não lista ainda essa base de dados. Por que ele não lista? Porque ele só vai realmente criar a base de dados quando eu inserir alguma informação. Então, eu vou colocar aqui a instrução que eu tinha anteriormente, use aula MongoDB. Se eu utilizar o comando show collections, ele não vai me mostrar nada, porque eu não tenho nenhuma collection ainda criada. E eu posso criar essa informação. Eu já acessei através do use aula MongoDB. Agora eu posso colocar a instrução, ó, db. Esse comando db ele é um comando padrão, tá? Depois que eu acessei qualquer uma das bases de dados, eu vou usar sempre o prefixo db para chamar as funções tanto de inserção, de remoção, atualização, entre outras informações. Se eu digitar só db ponto e apertar o tab, ele vai me mostrar todas as possibilidades que eu tenho, todas as possibilidades de funções que eu tenho aqui, ó. Create collection, create rule, create user, change user password, ou seja, para mudar a senha de um usuário, admin command, alt de autenticação. Eu tenho várias possibilidades aqui, eu posso até visualizar mais opções. Eu tenho várias outras funções aqui que eu posso utilizar. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? db, vou colocar aqui, ó, primeira collection ponto insert one, e eu vou inserir uma primeira informação só para a gente visualizar. Essa informação vai ser nome, dois pontos, Eric Cardoso. Uma string ali com o nome. Fechei o meu arquivo JSON. A gente vai ver isso detalhado. E dou Enter. O que aconteceu? Ele vai falar que deu certo a inserção. E o ID, o Object ID desse elemento, né, automaticamente o MongoDB ele vai criar uma chave, como se fosse uma chave primária, né, para definir esse objeto como único. Ele criou e me retornou aqui esse Object ID, no caso, referenciando que a inserção deu tudo certo. Se, por exemplo, agora eu fizer o show collections, você vai ver que agora, depois que eu inserir a primeira informação, eu tenho justamente a primeira collection criada. Show DBS. Você vai ver que agora eu tenho um banco de dados aula MongoDB criado. Entendeu? Então, o Mongo ele vai facilitar nesse sentido que ele só vai realmente criar a minha base de dados a partir do momento que eu inserir uma primeira informação. Se eu, por exemplo, agora for consultar a informação que eu acabei de visualizar, db, lembrando que eu utilizei o use MongoDB aqui, e use aula MongoDB, então eu estou acessando aquela base de dados. Então, db.primeira collection.find, e aí, quando eu dou Enter, ele vai me retornar esse elemento que acabou de ser criado. Tá? Se eu, por exemplo, inserir um outro, e não precisa se preocupar agora na questão da inserção, porque a gente vai ver isso detalhado, mas vou inserir outro aqui, ó, José da Silva. Dou Enter, ele vai me retornar que deu tudo certo. E aí eu vou visualizar aqui, fazer o find para buscar todos os elementos inseridos na primeira collection. Então, ó, eu tenho um primeiro registro, um primeiro document que foi criado.
com a informação nome Eric Cardoso, e um segundo document que foi criado também com o nome, agora o José da Silva. Tá? Então, eu consigo visualizar essas duas informações que foram criadas aí a priori. Então, só para a gente relembrar aquilo que foi visualizado, além do MongoD e do Mongo, nós visualizamos algumas outras instruções. A primeira, use, e aí o nome da base de dados, acessa um database para manipular. Então ele vai lá no servidor e acessa aquela base de dados criada. Se a base de dados ainda não foi criada, ele prepara para criar, só que ele só vai realmente criar essa base de dados a partir do momento que eu inserir uma primeira informação. Show DBS visualiza todas as bases de dados já criadas. Show Collections visualiza todas as collections criadas. --help à frente da instrução mostra todas as possibilidades de adição a uma instrução. Outras informações aqui, por exemplo, ao acessar com use uma base de dados, eu utilizo db.nome da collection função para manipular algo na base de dados acessada. Tá? Então são instruções iniciais aqui que nós vamos precisar bastante aí na hora de visualizar, na hora de acessar todos os dados necessários ali nas nossas aplicações. Tá? Então, para eu visualizar o que está sendo criado, o que está sendo visualizado, né, no terminal, eu uso essas instruções específicas. E aí, a partir que a gente avança um pouco nas nossas aplicações, a gente consegue utilizar funções que são bem semelhantes do JavaScript para a gente acessar e manipular a base de dados, quer seja inserir informações, quer seja remover. E lembrando que a base de dados só vai realmente ser criada, né, através ali da minha instrução a partir do momento que eu insiro algo nela. Você visualizou no terminal que a aula MongoDB só foi visualizada a partir do momento que eu criei e inseri informações. Nesse caso aqui, eu tenho informações aqui. Cada dado desse é um document e elas podem conter propriedades diferentes, instruções diferentes. Não é, por exemplo, igual uma tabela na base de dados que todas as colunas precisam ser iguais. Eu poderia aqui, só para você visualizar, além do nome José da Silva, vou colocar outro nome aqui, peraí. Vou inserir aqui, por exemplo, Maria de Souza. Além dessa instrução, eu quero colocar a idade da Maria. Então, idade 2.25. O que vai acontecer? Quando eu dou Enter, ele vai inserir normalmente. E aí, se eu pedir para essas informações serem listadas, você vai ver que eu tenho um primeiro document, que ele tem um Object ID, que vai definir esse elemento como único, e um nome Eric Cardoso. O segundo, a mesma coisa. Já o terceiro, ele tem o Object ID, ele tem o nome Maria de Souza, e ele tem uma idade 25. Ou seja, ele tem uma instrução a mais, que faz parte da mesma collection. Então, a gente consegue trabalhar com propriedades diferentes ali dentro de cada document, e mesmo que eles façam parte da mesma collection. O que não era possível, por exemplo, fazer isso através de uma tabela no paradigma relacional. Se eu adicionasse um novo parâmetro, uma nova coluna, por exemplo,
na minha tabela, todas as outras informações precisavam ter algum valor naquela coluna, mesmo que fosse nulo, mas elas precisavam, aquela coluna existia em todos os elementos. Aqui já não, né? Eu posso adicionar novas propriedades ou tirar alguma propriedade à medida que eu vou inserindo as informações, e isso não vai afetar os outros documentos, eles trabalham de certa forma, de forma independente. Beleza? Então são esses os primeiros comandos aqui que a gente visualiza do MongoDB, que vai facilitar aí a gente avançar no conteúdo e começar a trabalhar realmente na prática, inserindo informações e trabalhar com a manipulação da base de dados. Beleza? Até mais, até a próxima aula.